Bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao dia 5 de leitura da Bíblia. Começamos, obviamente, há 4 dias. Estamos seguindo o roteiro que está na descrição do dia 1. E hoje está previsto, mais uma vez, leitura de Mateus, Atos, Salmo e Gênesis. Ao contrário de ontem, que eu falei horrores, hoje eu gostaria de falar bem pouco e deixar aqui apenas a Bíblia fale por si, porque eu tenho quase certeza que não tem, ninguém que tá lendo efetivamente, assim, os capítulos antes do vídeo e tudo, ou já leu em outro momento, enfim. A leitura de hoje, eu realmente senti no meu coração que o melhor seria simplesmente a gente ouvir juntos o que é que está efetivamente escrito na Bíblia. Talvez tenha pessoas que venham a ouvir o vídeo, a ver o vídeo, que nunca leram a Bíblia por si sós. Então, estão vendo o vídeo, estão ouvindo alguém falar sobre ela, né? Então, hoje, eu gostaria realmente de ler cada palavra do que está em Mateus 3, Mateus 3, de 1 a 12. E depois eu gostaria de ler o capítulo 3 de Atos, tá? O Salmo 5 é pequenininho, dá para ler também. E Gênesis eu vou fazer só um comentário, tá? Então, como a gente sempre deve fazer antes de falar com Deus, de ler a palavra de Deus, na verdade, a gente sempre ora, a gente sempre lembra qual é nosso lugar nessa atividade, digamos, né? Qual é nosso papel, qual é o nosso lugar de fala, já que a gente está falando com o Deus Altíssimo. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a sua palavra. Isso é decisivo, isso tem mais importância e peso do que a gente pode sequer imaginar. Tem misericórdia de nós, abra nossas mentes, corações e olhos para que a gente veja a verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa cujo nome é Jesus Cristo. E toda a Bíblia fala dele. Toda a Bíblia aponta para ele. A gente vai ver isso hoje de maneira maravilhosa, em Atos principalmente. Sensibiliza nosso coração, Senhor, para que a gente dê o devido valor ao seu Filho. O valor do seu Filho excede nosso entendimento, excede toda a nossa capacidade cognitiva, especialmente enquanto estamos aqui encerrados nessa condição carnal. Mas a sua palavra é maravilhosa, ela é perfeita. Pela sua palavra o Senhor nos envia o seu Espírito Santo. Então faz esse milagre, Senhor, faz esse milagre de hoje alargar nosso entendimento e nosso sentimento em relação a Ele, que é digno de todo louvor, digno de toda glória, digno de toda adoração. Converte nossos corações para que a gente o ame, o adore, o entenda de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. É em nome do seu Filho que a gente pede isso. Assim seja, amém. Muito bem, vamos lá, Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. O que está escrito aqui? Olha só, só para adiantar, é um trecho que fala a palavra fogo 3 vezes. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este
é o referido por intermédio do profeta Isaías. Aqui ele está falando de Jesus, né? Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Muito bem. Que texto duro, meu Deus do céu. Não é brincadeira. João Batista, né? É primo de Jesus, né? Eu acho que é, não sei. Ele veio para preparar o caminho. Falou, Jesus, você vê, toda a chegada de Jesus é anunciada, maravilhosamente anunciada de mil maneiras diferentes. Quando ele nasceu, veio um monte de anjo avisando e tal. Ele foram muitas profecias. E a vinda dele aqui na Terra também foi, né, anunciada pelo João Batista. Então, ele já chegou avisando, eu tô aqui, eu tô batizando com água, mas depois de mim vem o que me precede. Eu não sou digno de pegar na sandália dele. Tamanha é a glória desse homem. Ele obviamente está falando de Jesus Cristo. E aí, ele vê uma galera querendo ser batizada por ele e olha como ele se refere a esse pessoal: raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quer dizer, existe uma ira vindoura. Existe. A Bíblia é categórica, é clara, ela é repetitiva em relação a isso. Então, assim, ele diz, olha, muitos fariseus e saduceus estavam indo, querendo batizar, como se isso fosse livrá-los de alguma, né, da ira vindoura, mas não funciona dessa maneira, sabe? Não adianta querer enganar, não adianta querer usar artifício, não adianta querer, assim, na sua cabeça elaborar um plano que funciona bem e tá em paz com Deus, se essa paz com Deus não é estabelecida por Jesus Cristo. Gente, a matemática é tão simples da Bíblia, a lógica é tão simples, não existe outro caminho, sabe? Não existe, não adianta querer fugir do batismo de fogo e do batismo no Espírito Santo, que só Jesus Cristo pode dar. Não tem outra solução. Não nesse livro aqui, tá bom? Aqui, ó, nesse livro aqui, isso aqui é arranhado de gato. Quem que merece não uma coisa dessa, né? E aí, olha só. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vocês estão vendo como não é história de ursinhos carinhosos, assim? Não é
não é politicamente correta para os nossos parâmetros, assim, não é, cara, a Bíblia fala o tempo inteiro de divisão, sabe, de separação, e aí, é joio ou é trigo? Morreu em Cristo ou não morreu em Cristo? É bem-aventurança eterna ou condenação eterna, né, como o próprio Jesus vai falar mais na frente. E aí, ele diz, olha, ele já tá com a pá na mão e ele vai limpar completamente a sua eira. Então, ninguém vai escapar dessa limpeza da eira, né? Ele recolherá o seu trigo no celeiro, vai buscar os seus, né? Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aí aqui vem um ponto, assim, muito importante. Eu não vejo como não acreditar em inferno. Eu acho que a Bíblia é extremamente clara em relação a isso. Fogo inextinguível, tá? Entretanto, existem abordagens que não entendem dessa maneira, né? Tem pessoas muito preciosas que estão acompanhando aqui os vídeos que entendem assim, se alguma delas se dispuser a em algum momento expor o raciocínio, expor, né, o entendimento, eu acho que ia ser bem legal, até para fazer uma coisa diferente, né, ter tipo convidados especiais assim, mas esse texto aqui para mim já assim, é claro, e vão vir muitos outros, eu sempre vou fazer questão de destacar, entendeu? Então, queimará a palha em fogo inextinguível. Muito bem, essa foi a leitura de Mateus, capítulo 3, de 1 a 12. Agora vamos para Atos. Tá bom, há 12 minutos já tô indo pro segundo texto e tal. É porque ontem eu falei tanto na cabeça de todo mundo, hoje eu quero compensar. Falar pouco, ler a palavra e pronto. Atos, capítulo 3. Vamos lá. A cura de um coxo. Aí eu lembro de... Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. A gente sabe bem o que é isso, né? A gente passa por isso direto. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olha para nós. Engraçado como já é diferente do que hoje em dia a gente faz questão de tentar não olhar, né? Mas Pedro fitou mesmo. E ainda falou para ele, olha para nós. O cara com certeza já estava olhando e ele ainda falou, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro. Então, veja bem, pessoas que acreditam em evangelho da prosperidade. Olha, não funcionou. Olha, se você acredita nisso, já saiba. Pedro, João, que tipo, né, com Jesus, não rolou com eles não. Não tinha nem prata nem ouro, não tinha nada. Além de Espírito Santo, assim, jorrando, né, por intermédio dos dois. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, cara, que é o que Jesus faz conosco, ele nos levanta, a gente pode estar completamente incapaz, ele nos toma pela mão direita, nos levanta, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Ainda não foi levantada aquelas assim, de quem tá todo em pé, não, foi de um salto. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João,
todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: agora a coisa fica legal, mais legal ainda, olha aí, ó. Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Gente, pelo nosso próprio poder ou piedade, a gente não faz nada, nem por nós mesmos, nem pelo próximo. Não. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. O que Deus quer de nós? Que a gente entenda, que a gente creia e que a gente sinta alegria nele, tipo, que a gente o glorifique pelo fato de ele ter glorificado o seu servo Jesus. Porque Jesus é a alegria de Deus. E Deus quer que a gente entre nessa alegria. Glorificou a seu servo Jesus, a quem? Sabe, aquele que por acaso vocês traíram e negaram perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então, vocês estão lembrando daquele que vocês aprontaram, que vocês mataram? Pois é, por acaso ele é a joia preciosa de Deus. E é pelo poder dele que a gente está fazendo esse cabra aqui andar. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Isso é, preferiram soltar Barrabás, né, a Jesus. Então, basicamente, Pedro está falando, gente, vocês têm noção do tamanho da bobagem, do crime, do sacrilégio que vocês fizeram? Olha o tamanho do valor daquela pessoa a quem vocês crucificaram. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Gente, olha isso aqui. Mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Gente, tudo no cristianismo gira em torno do fato de Deus ter ressuscitado Jesus. Se Deus não tivesse ressuscitado Jesus, a gente ia ser um bando de bobo. Paulo, acho que é Paulo, não sei quem falou assim, a gente seria os mais miseráveis dos homens por consagrar a vida a uma palavra que ensina peraí que eu me perdi um pouco. A gente seria bobo em crer na Bíblia se o desfecho não tivesse sido esse, se a gente não cresce justamente que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, porque o poder de Deus que ressuscitou a Cristo entre os mortos é o que vai nos ressuscitar. Essa é a esperança da glória, esse é o fundamento da nossa fé. Se a gente não cresce na vida eterna, se a gente não cresce que, assim como Deus tirou Jesus de dentro da tumba, ele vai fazer isso conosco, porque não sei se vocês já botaram na agenda, vocês estão ligados que vocês vão morrer também, eu também, né? Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 80 anos, mas assim, é um compromisso certo, entendeu? Escreva na agenda ou não, é melhor que nós estejamos sempre cientes disso. Muitas vezes a gente vê crucifixo com Jesus lá pregado. Tá errado. O símbolo correto, coerente do cristianismo é uma cruz vazia. Porque ela nos lembra do sacrifício que Jesus fez, mas, mano, a história não acabou lá. Pelo contrário, muito antes, pelo contrário, tudo começa quando Jesus completa a obra que ele veio fazer por nós, a obra impossível, inimaginável, que fez todos os anjos no céu pararem, que fez silêncio no universo para ver isso, o próprio Deus sendo morto pela criatura, por amor, para a honra e glória dele mesmo, né? Então, assim, Paulo, né, que eu acho que fala assim que se a gente não cresce na ressurreição, bora comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Basicamente, vamos virar animais, assim, vamos curtir o aqui e o agora, porque não tem nada melhor do que isso que eu possa esperar, né? Mas, enfim, vamos voltar lá. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Olha o poder.
do que nós somos testemunhas, eles são testemunhas. Aí vem aquela coisa, o que faz com que você creia numa coisa ou não? Se Pedro e João estão dizendo que nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou a Jesus, você acredita nisso? Isso aqui entra na sua cabeça, passa a ser parte dos seus pensamentos, da sua maneira da sua cognição, da sua maneira de julgar a realidade? Para mim, isso aqui é um testemunho fiel e verdadeiro. E muda tudo na minha vida. Muda tudo nas minhas decisões, em tudo. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Então entenda de onde veio o milagre. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, assim, eu entendo o seguinte, que ele tá falando, mano, vocês fizeram uma breada que vocês não têm noção. Mas, ao mesmo tempo, isso já estava previsto. Deus permite, né? Obviamente, ele permitiu porque já estava tudo planejado. Vocês fizeram isso, agora que vocês estão cientes, agora que vocês não estão mais na ignorância, que vocês sabem a quem vocês mataram o autor da vida, a pessoa cujo poder fez esse milagre de fazer esse homem aqui andar. Então, nesse momento ele está lá no céu, tá? Aqui como está dizendo, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, e ele vai voltar. Então, converta-se, arrependa-se, entendeu? Para que da presença dele venham tempos de refrigério. Continuando aqui, quase acabando, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Tá vendo como isso aqui conversa bem com o que a gente acabou de ler em Mateus? Quem não ouvir será exterminado. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Olha isso. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Olha, só um breve comentário antes de ir para Salmos e tudo. Veja, a Bíblia é um livro que quando a gente pega para ler, a gente ouve palavras como fogo, exterminado do meio do povo, condenado, as suas perversidades. Agora em Salmos a gente vai ver que a gente já leu aqui raça de víboras. Aí quando a gente for ler no Salmo aqui, vai ter também que da sua boca só sai miséria, não sei o quê. Aí a pessoa, nossa, que palavra dura, isso não é bonito, não me faz bem. Realmente, não é uma palavra dura. É uma palavra dura e não nos faz bem no sentido de que muitas vezes não, nos acusa. Nos acusa. Eu, quando leio lá Isaías, quando fala que da planta da, do topo da cabeça até a planta do pé, não tem nele coisa sã, entendeu? Cara, eu não tive problema em reconhecer, não. Isso aí sou eu. Tiraram minha foto, não me pediram, não me contar, tá aqui. Mas veja, o mesmo livro que fala o tamanho da doença, o tamanho do problema, ele dá a resposta, ele dá a cura.
Então, se você fica parado no sentimento assim de mal-estar, de acusação, e você não se apropria da promessa de cura, você vai rejeitar a mensagem como se ela fosse ruim, né? E não vai se apropriar da resposta. E, assim, óbvio, eu sou cristã, eu vou lamentar, né? Pra mim, a Bíblia é como você ir num médico muito bom, muito duro, muito incisivo, sem papas na língua, que vai dizer, olha, você tá pra morrer. Você tá pra morrer, o nome do que você tem é isso, isso, isso. Você deve ter se sentido assim, 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 porque são sintomas, e assim, pra mim que recebo, é a descrição da minha condição normal. Mas ele fala, mas olha, o remédio é esse aqui. Entendeu? A questão é que o remédio, né, proposto, que é Jesus Cristo, é um remédio que vai te dizer, olha, a vida que você viveu até chegar aqui, diga tchau. E aí é que dói, aí é que a gente resiste e tal, nananã, e é como a gente vai ler em Gênesis, é como Deus falando para Abraão, olha, sabe aí onde você tá, a casa dos seus pais, essa coisa toda? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde que era, não sabia o que estava esperando por ele lá, entendeu? E aí, pela fé, Abraão foi, né? Então, assim, eu acho que Deus opera com a gente de uma maneira que a gente não se joga totalmente no vazio, assim, no desconhecido, não, porque à medida que ele vai se revelando, ele vai te mostrando, olha, é pra cá que eu tô te trazendo, olha aqui como eu sou. E aí a gente vai se apaixonando, a gente vai amando e vai desejando isso mais. No começo, quando a gente só tem como referência a nossa própria maneira de ser, a nossa própria vida, aqui o agora, as três dimensões, o que você vê, o que você toca, aí a gente teme. Mas Deus também muitas vezes atua na nossa biografia de uma maneira assim que vai apagando as luzes ao redor, vai fechando as portas ao redor, que vai te desenganando. Basicamente ele te mostra, olha, você não quer confiar no que eu tenho para te dar, para te mostrar. Mas assim, tem certeza que o que você tem em volta é algo mais do que areia? Entendeu? Para ocupar o espaço que eu devia ocupar na sua vida? Enfim, Deus atua com cada um de uma maneira diferente. Aí vamos lá em Gênesis. Eu não vou ler Gênesis. Não, Salmo, né? Salmo primeiro. Aí nesse Salmo 5, mais uma vez, uma pessoa clamando aí, né? Uma pessoa clamando em estado de intenso sofrimento. Eu acho que a leitura dos Salmos, quando a gente está passando perrengue, é ótimo, porque, especialmente a leitura em voz alta, porque ele elabora, assim, muitas vezes melhor do que a gente mesmo consegue exprimir o que a gente está passando, sabe? Bom, dá ouvido, Senhor. Olha a ousadia, assim, né? A maneira como o salmista se reporta a Deus. A gente pode clamar, a gente deve clamar. Mas ao mesmo tempo vocês vão ver como existe temor, né? E tem esse misto, assim, essa coisa que Deus vai depurando na nossa relação com Ele de temor, reverência e ao mesmo tempo intimidade, confiança, amor, alegria. Tem tudo isso. Eu acho que tá errado uma relação com Deus que só tenha temor, porque eu acho que fica uma relação distante, assim, que só tenha temor. Mas também eu acho errado, assim, eu acho que não sei, assim, eu acho que uma relação que também não tem alegria, descontração, tipo assim, às vezes você tá feliz e você pensa com Deus, nossa, tipo assim, faz até às vezes bobear uma piada, como se fosse para um amigo, entendeu? Enfim, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que eu imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz e te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento.
Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, olha aí, não é por méritos próprios, não é por boas obras, não é por ter feito coisas legais, é pela riqueza da tua misericórdia. Misericórdia qual? Que veio por Cristo. Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no seu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Uma hora eu gostaria de falar sobre justiça. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Veja, aqui o salmista está pedindo para Deus declarar culpados os adversários dele. A gente não tem ideia do que rolou. Não tem ideia do que rolou. Pode ter acontecido aí uma coisa que a gente não faz nem ideia, porque hoje em dia nosso formato aí de cultura não permite. Mas aqui nós temos uma situação e ele está pedindo para Deus os declarar culpados. Muito bem, Jesus chega e cumpre toda a lei e revoluciona o que era até então entendido como cumprir mandamento. Então Jesus pega e fala, olha, abençoa a quem te fez mal, ore pela salvação do seu inimigo. Então tem isso, tem esse aspecto, né? Assim, existe essa mudança de instrução, né, de tudo, e mesmo assim a gente lê um salmo desse, e assim, eu aproveito, eu acho que tudo foi feito para ser aproveitado na sua integralidade na Bíblia. Não existe contradição na Bíblia, não existe contradição na Bíblia, existe contradição em quem lê a Bíblia, assim eu creio. O que eu consigo extrair da leitura de um salmo, desse salmo, primeiro, eu sempre presto atenção em como o salmista como ele recorre a Deus, né? A intimidade, ao mesmo tempo o temor, a maneira como ele expõe, ele derrama o coração diante de Deus. Muito especial para mim, porque é pela riqueza da misericórdia que entra na casa. Muito obrigada. E aí, quando ele fala que, declara os culpados e tal, eu penso em como Cristo, aqui ele escreveu, obviamente, antes de Cristo, né? A gente está lendo o Antigo Testamento. Como Cristo atua nesse pedido aqui. Então, se no meu coração eu tenho vontade de pedir a Deus para declarar culpado quem está me fazendo mal, é que nem botar a figura do crucifixo com Jesus pregado lá. Não, tá desatualizado nesse sentido. Jesus ressuscitou. Entendeu? A história não terminou na cruz. Ele tá vivo nesse momento. Ele tá à destra de Deus, intercedendo por nós e ao mesmo tempo aqui do nosso lado. Então, com o elemento Cristo, que chegou depois dele, ele não sabia, o salmista quando escreveu, né? O mandamento você vai amar seu inimigo. E aí eu entendo isso como mais uma maneira de se negar a si mesmo, de virar as costas para si mesmo, de se declarar falho, de se declarar assim corrompido e apostar no que Deus está falando. Eu acho que eu falei coisa errada de falar assim que ele não sabia. Claro que o salmista sabia. O salmista profetizou a vinda de Jesus, né? Enfim, acho que vale um estudo à parte, assim, né? O C.S. Lewis, acho que eu já comentei, tem um artigo que ele fala sobre tipo assim, que contexto os salmos foram escritos, porque realmente tem muita violência nos salmos, tem muita coisa, tipo, declara culpado, não sei o que, acaba com quem tá me fazendo mal, tudo. Existe uma maneira, entendeu? Eu vou procurar, né, uma hora eu trago. Se alguém souber, puder falar nos comentários, puder ajudar. Muito bem. E aí, por último, em Gênesis, eu só vou querer comentar uma coisinha. Até porque eu não sei, capítulos 12... Eu só poderia falar mais pra frente sobre
Gênesis adiante se eu tivesse estudado, tipo assim, tivesse procurado recursos sobre essa parte, o que eu não fiz, entendeu? Porque cada versículo na Bíblia tem um significado, tipo, infinito, entendeu? Muito bem, então, aqui ó, Gênesis capítulo 12, eu só vou comentar versículos 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então, é um chamado que Deus nos faz individualmente. Sai de tudo que você conhece, sai de tudo que te é familiar. Existencialmente falando, assim, sabe? Tipo, os seus próprios conceitos, tarará. E vai para a terra que te mostrarei. Geralmente, quando você chama alguém pra sair, você fala... A minha amiga fica pé da vida. Vamos almoçar. Aí a gente sai andando. Ela, tá, mas pra onde a gente tá indo? Segredo. Geralmente a gente fala, ó, vamos pra tal lugar. Mas Deus fala, vamos pra terra que eu te mostrarei. E detalhe, a terra que Abraão ia possuir não era nem aqui nesse planeta aqui, né? Ele morreu, eu acho que eu não tô, se eu estiver enganado, alguém me corrija, please. Mas acho que Abraão não foi dono de terra nenhuma aqui, enquanto ele estava vivo aqui. Até para ele poder sepultar a Sara, a esposa dele, ele teve que comprar o terreno. Ele era rico pra caramba, mas terra mesmo... De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Então, eu queria comentar duas coisas. Quando Deus fala da terra que ele ia possuir, essa terra não foi aqui na terra. E quando ele falou que farei de ti uma grande nação, cara, vocês vão ver também que não é uma coisa óbvia. Tipo, você vai ter um monte de filho. A gente vai ver mais pra frente como é que foi o evento Isaac, né? E depois que Sara morreu, ele teve um monte de filho, né? E tudo. Mas a descendência de Abraão somos nós todos, né? Que cremos e tudo. Então, assim, o cumprimento da promessa de Deus não é como a gente pensa, muitas vezes. Tipo, Deus fala, eu vou te dar um monte de terra, vou te dar um monte de filho. Fato. Mas o cumprimento da promessa é de uma maneira radicalmente diferente do entendimento humano. Abraão não saiu da casa dos pais para ser dono de um grande latifúndio e ter um monte de filho logo de cara. Teve uma maneira super própria disso acontecer. Enfim, é isso. Eu espero não ter falado bobagem. Deus tenha misericórdia de mim. Gente do céu, se eu tiver falado assim... por favor, eu peço, quem me pegar falando alguma coisa assim... Que não é coerente com o texto bíblico, eu peço assim, em humildade, entendeu? Por favor, me ajuda. O Josiel, que é uma pessoa que tá sempre por aí, ele, nos comentários, ele falou do Salmo 15, que eu tava procurando e não sabia falar na hora, quando eu falei que tudo que a gente pedir a Deus, Deus vai nos conceder em termos de entendimento bíblico, também não, ele me corrigiu, eu agradeço muito. Fato, não adianta querer saber quando é que Jesus vai voltar, isso não tá explicado na Bíblia, Jesus já falou que não nos pertence saber dia e hora. E várias outras coisas na leitura, especialmente do livro de Daniel, é um mistério. É um mistério. É isso. No mais, eu espero que Deus faça o milagre que só compete a Ele fazer, de tornar esse vídeo proveitoso, de tornar esse vídeo uma semente, que só Ele também faz germinar, só Ele que vai conduzir. É isso.